Estou há 23 anos no Cantaloupe. Isso para São Paulo, acredito que o Brasil é realmente uma raridade. O hobby virou negócio e nunca mais foi meu hobby. Com aspirações, com gostos, com o humor do dia, com tudo isso é muito difícil de você prever. Uma peça da Broadway, a gente ensaia, mas quando abre as cortinas a gente nunca sabe o que vai acontecer. Se vai ser um sucesso de público, de crítica, se a casa vai estar cheia, se não vai. Restaurante como um business. Daniel, todo mundo diz que esse ramo é muito difícil. Há quanto tempo você está nesse ramo de restauração? Bom, boa tarde, Regis, Beto. Prazer tê-los conosco aqui no Cantaloupe. Estou há 23 anos no Cantaloupe. Isso para São Paulo, acredito que para o Brasil é realmente uma raridade. E posso dizer que foi uma jornada bastante longa e bastante dura. Movi de uma mudança radical na minha vida. Eu tinha uma distribuidora atacadista de produtos farmacêuticos. Um dia eu recebi a proposta de vender a empresa, acabei vendendo e o meu hobby virou negócio e nunca mais foi meu hobby. As pessoas falam, quando alguém fala em entrar nesse ramo, e que é de outro ramo principalmente, todo mundo fala, nossa, mas vai entrar? Isso não é para amador, né? Tem que conhecer o ramo. E você entrou de uma coisa diferente e é um sucesso, né? Eu vim de administração e a gente acha que comer, viver um restaurante cheio, que é fácil e tal, mas é umas coisas. Na minha vivência já passei por algumas empresas e tal, nunca vi nada com tantas variáveis e variáveis tão difíceis de serem avaliadas, porque a gente lida muito com o que é subjetivo. Então, quando você tem um produto finalizado na prateleira, é fácil de você controlar. Quando você lida com aspirações, com gostos, com o humor do dia, com tudo isso, é muito difícil de você prever. Então eu faço sempre uma comparação, que é como uma peça da Broadway. A gente ensaia, mas quando abre as cortinas a gente nunca sabe o que vai acontecer. Se vai ser um sucesso de público, de crítica, se a casa vai estar cheia, se não vai. Então sempre, todo dia é uma expectativa e eu posso dizer que nenhum dia é igual ao outro. Daniel, como é que chegou nesse projeto do Cantaloupe, um restaurante sofisticado, com uma certa diferença entre os demais em São Paulo? Eu, como vim de administração, eu enxergava restaurante como um business. Eu acho que essa foi a variável em relação às outras casas que existiam. Eram casas pequenas, normalmente ou o chefe era dono, ou o proprietário tinha um lugar para receber os amigos. E a gente procurou trazer um outro aspecto de verdade de administração para o ramo. E eu queria o anti-restaurante, então eu queria o pé direito alto, muito verde, luz natural, fogo, água, que são basicamente os elementos dos meus restaurantes. E isso não existia, que um restaurante na época eram caixotes, eram fechados, eram pequenininhos, não tinha essa amplitude de ambiente, não tinha interação dos clientes com a casa. Então, na época, nós procuramos alguém que desse esse ar. Pegamos o Arthur Casas, que refletia bastante esse aspecto contemporâneo dos projetos. Eu queria uma coisa bem contemporânea, com uma cara do que existe fora e que não existia no Brasil. Ele já tinha projeto de restaurantes? Ou esse na época tinha o Yellow Giraffe, que acho que foi o primeiro projeto dele de restaurantes, e na época existia um restaurante na Vila Madalena que se chamava Maria, que hoje já não existe mais. Eu acho que ele pegou bem a minha visão. Eu deveria ter começado pequeno também, mas acabei começando um pouquinho maior. Aqui era a fábrica da La Baguette, e no fim eu entrei, olhei o lugar, gostei, falei, bom, pode pôr no chão que nós vamos começar do zero. Mas a ideia é de manter um aspecto de uma fábrica antiga. Então nós paramos molaria em Porto Feliz durante o período para produzir tijolos para a gente. Achamos tijolos de demolição de um lote que existia de Casas da Paulista e colocamos aqui no pátio. E estrutura metálica, bastante vidro, bastante madeira. Foi pensando
basicamente nesses elementos nós compusemos o projeto arquitetônico daqui, né? Normalmente a pessoa abre um restaurante porque gosta de cozinhar, né? E no teu caso você sempre teve grandes chefes aqui, né? Porque gosta de cozinhar ou acha que tem amigos suficientes para manter um restaurante. Que eu acho que é o aspecto mais errôneo do ramo é esse. Os amigos são os mais difíceis de agradar e de manter na casa conosco. Mas a ideia é isso, a pessoa fala, eu cozinho, eu sei cozinhar bem, vamos para lá. Eu comecei do lado contrário, eu gostava de comer, mas não tinha base nenhuma. Como eu não tinha nenhuma experiência, na época havia uma consultoria do Alan Passar em Tóquio. Falei, bom, se o Alan Passar vai para Tóquio, eu acho que eu consigo também fazer alguma coisa dessa. Nós tínhamos uma boa amizade com o Lohan. Então nós convidamos o Lohan para o primeiro projeto de consultoria no Brasil em restaurantes. Ele acabou ficando 6 anos conosco aqui, nos orientando. Então talvez por isso que a gente tenha começado com grandes chefes. E foi uma escola muito boa para chefes. Então vários dos grandes chefes que estão por aí vieram daqui, do fogão daqui. E de certa forma nós sabíamos que uma hora eles iam criar asas e que iam voar por asas próprias. Então fomentamos isso também, de ficar durante o período conosco e depois deixá-los seguir carreira em outros restaurantes, outras coisas. E eu acho que fomos muito bem nisso, no celeiro de formação de chefes. Sim, porque não tem o nome do restaurante é maior do que o nome do chefe, né? Assim, teoricamente não. Você sabe do Cantaloupe e você não fala do chefe. Normalmente o restaurante do chefe tem o nome dele e aqui você tem essa possibilidade de mudar e o forte sempre é o nome do restaurante. Isso foi de um aprendizado bastante penoso. Nós tínhamos um grande chefe aqui e um dia ele teve um ataque de personalidade e acabamos não contando mais com esse chefe conosco. E a manchete que saiu na imprensa foi caçarolas vazias, como se o Cantaloupe fosse só um chefe e não a equipe, não o ambiente, não alma, não coração. Então isso foi bastante danoso para a gente. Nós vimos durante um período o nosso movimento reduzir aqui. E aí eu aprendi a divulgar o Cantaloupe e não mais quem está conosco aqui, embora tenha uma equipe que tem pessoas que começaram conosco aqui. Eu tenho cozinheiros com 23 anos de casa. Essa coisa de restaurante sofisticado, você diria que é mais o ambiente, é mais a comida? Por que uma pessoa vem num restaurante mais sofisticado? Eu acho que a primeira coisa, sem dúvida, é a comida, porque o que mantém e fideliza a pessoa é a comida. Segundo é o serviço, o reconhecimento, a reciprocidade que o cliente tem quando vem numa casa. Então eu acho que ele gosta de reconhecimento, gosta de saber quais são os seus hábitos, o que ele pensa, o que ele gosta de fazer, a mesa que ele gosta de sentar. Então eu acho que isso, a fidelização é muito importante para você ter um restaurante de alto nível. Então não dá para contar com um público de moda, nem um público esporádico, nem gente que vem de fora. A gente tem que contar basicamente com aqueles que apreciam e gostam o que você procura fazer. E é isso que nós trabalhamos bastante. E além disso, a parte toda a programação visual, o material que nós usamos aqui, é totalmente diferente de tomar vinho numa taça boa, numa taça devida para cada tipo de vinho, e ter um decanter, e a pessoa vir, saber fazer o serviço correto de vinho, as pessoas saberem vender, que é muito importante, é uma diferença muito grande de como você vende o seu produto, do que simplesmente entregar o menu e esperar que o cliente tome uma decisão. Então a gente procura fomentar aqui que as pessoas expliquem qual é o espírito da casa, por que de comer cada uma das coisas, por que de certa forma fazemos um trabalho diferenciado em relação a outros restaurantes. E qual é o teu público? É mais pessoa jurídica ou no almoço é essa pessoa jurídica e à noite é mais família, casal? No almoço eu tenho bastante o público corporativo,
porque aqui tem um atrativo muito grande. Primeiro que a acústica é muito boa, nós tivemos cuidado de fazer um projeto de acústica logo na obra, então isso para nós já era importante na época, principalmente se você considerar o pé direito que nós temos aqui. Sim. E as mesas são espaçadas, então as pessoas que vêm aqui encontram as pessoas que elas gostariam que estivessem aqui, mas conseguem conversar de negócios sem que outras mesas ouçam. Então, basicamente, se você vier um dia aqui de almoço, quase todo mundo se conhece aqui, mas cada um consegue conversar de negócios, de outros assuntos, sem ter uma interrupção. Então, eu acho isso muito importante. E à noite vem um público diferente. Durante o período, teve muitos estrangeiros que vieram aqui, quando a economia estava melhor, tinha muita gente que vinha de fora, talvez pela forma o nosso ambiente, pelo serviço que nós fazemos aqui, pela gastronomia. E temos muitas famílias, muitos casais, muita gente que vem aqui porque acha romântico, muita gente que vem aqui porque sabe que consegue comemorar aqui. Então são as pessoas que fidelizaram ao longo dos anos e que temos conosco aqui na casa. De que forma a crise impactou aqui no Cantaloupe? Eu acho que foi um conjunto, não só a crise, porque o mercado, quando eu comecei há 23 anos atrás, eu contava os restaurantes nos dedos. Hoje, praticamente, eu não consigo mais contar o que existe. Falam em números de 50 mil estabelecimentos no mercado de São Paulo. Acredito que, se não for isso, é alguma coisa muito próxima disso. Há uma super oferta. E além disso, outras coisas, hoje eu enxergo não só gastronomia, eu enxergo como entretenimento. Muitas coisas competem conosco. Por exemplo, um bom jogo de futebol. Então muita gente abre mão de vir ao restaurante para poder ir no jogo de futebol, para poder ir no teatro, para poder ir no Cirque du Soleil, para poder ir em festas. Então hoje não só a gastronomia faz concorrência conosco, como todos os eventos e também bares, pizzarias, porque hoje as pessoas querem sair. A crise acho que mexeu no bolso de todo mundo. As pessoas querem sair, mas querem sair de uma forma que se divirtam, sem chegar em casa com remorso da carteira aliviada, carteira mais vazia. Você nota uma queda assim no ticket das pessoas, o que gastavam antes, o que gasta hoje, ou há uma diminuição só de público? Eu acho que é na frequência, na verdade. Então, pessoas que saíam 5 vezes, saem 3, as pessoas saem 3, saem uma vez. Não deixaram muito de gastar, talvez mais em vinhos. Eu acho que vinhos com a sobretributação e a variação cambial ficou de fato pesado para restaurantes, para as pessoas que vêm aqui. Então a gente procura aqui inclusive ter uma carta bastante sortida, tem mais de 400 rótulos, mas manter uma margem bastante baixa para que a pessoa tenha esse atrativo. Não adianta eu querer precificar a mais e não ter venda. Então a gente procura incentivar que as pessoas venham aqui e tenham o prazer de ver vinhos diferentes, vinhos que não encontram em qualquer lugar, fazer uma experiência, e o sommelier tem que trabalhar também isso daí, para que as pessoas experimentem coisas diferentes, coisas que vão ter prazer de manhã, falar, pô, mas onde é que eu compro esse vinho, como é que eu faço para levar para minha casa, gostei muito, eu vou indicar para um amigo, e eu acho que isso é muito importante. E qual a importância do sommelier? O sommelier antigamente era muito complicado, porque era a pessoa que tomava o seu tempo para vender o que você não queria e para a conta ficar cara. Eu acho que isso mudou muito. Hoje o sommelier tem muito mais tato, muito mais jeito de sentir para onde o cliente vai, para onde ele quer, qual é a preferência, e sugerir alguma coisa que seja mais a cara do cliente. Então não é mais aquela pessoa que vai estragar o seu jantar para custo bem acima do que você imaginaria gastar. Então é a pessoa que entende o cliente e sabe o que o cliente quer e sabe vender isso que ele quer. Você começou com o vinho desde o início ou foi algo que você foi incorporando aos poucos? Porque no mercado é praticamente unânime aí quem trabalha com vinho que aqui o Cantaloupe é um dos melhores serviços de vinho de São Paulo, né? Como nasceu isso? Nasceu desde o início, já era a ideia que nós tivéssemos alguma coisa diferenciada no mercado também. Então, essa adega aqui, na época não existia quem fizesse adega.
Então arrumamos um bom marceneiro e uma empresa que nem sei se existe mais, que fazia câmaras frigoríficas e que veio aqui, conseguiu fazer o isolamento térmico, a motorização e montar essa adega aqui. Então foi a primeira adega que eu lembre no Brasil em ambiente de restaurantes, incorporando um ambiente. E essa variedade, desde o começo, nós procuramos fazer uma carta autoexplicativa, porque muita gente não conhecia e tinha esse aspecto de não querer recorrer ao sommelier para não encarecer. Então nós deixamos a coisa bem solta para a pessoa poder pegar a carta e olhar, saber como é que era a região, características das uvas, características dos vinhos, as safras, com o que harmonizava. Então essa carta autoexplicativa com mapas, com dizeres, eu acho que isso ajudou muito no começo. E a variedade que antigamente os restaurantes trabalhavam, se eu sou francês, trabalho com vinhos franceses, se eu sou italiano, trabalho com vinhos italianos. Nós começamos de cara com 8 países aqui e hoje nós temos 14 países participando da nossa carta. E eu acho que isso, a abertura do mercado ajudou muito porque nós não tínhamos tantas opções. A partir do momento que começamos a ter muito mais opções, a carta foi crescendo, foi evoluindo e foi com certeza maturando e melhorando. Para quem não conhece o Cantaloupe, que é de outro estado, qual é a característica da cozinha? Você falou aí de o francês tinha vinhos franceses. Qual é a cozinha do Cantaloupe? Esse também foi uma inovação porque eu queria uma culinária que fosse sem fronteiras, que depois, não sei porquê, foi denominada contemporânea, mas a ideia é que a gente pegasse uma base que era a base francesa, que desde o começo nós optamos por essa base, mas oferecer vários aspectos de outras culturas gastronômicas, complementando a base francesa. E também de incorporar logo de cara, já era um trabalho que o Laurent fazia um pouco, de ingredientes brasileiros. Claro que hoje existe uma quantidade e variedade muito maior do que existia na época, mas já trabalhar na época mandioquinha, milho verde, coisas que hoje são bastante comuns, mas que na época você não encontrava em restaurantes. Você, falando em França, você acha que o guia Michelin é justo no Brasil? Eu prefiro não comentar sobre guias. Para mim, a minha maior realização são clientes na casa e clientes satisfeitos com o trabalho que nós fazemos. Então eu deixo para o meu cliente avaliar meu trabalho. Eu acho que para guia requer um acompanhamento periódico dos restaurantes. Eu acho que isso não acontece. As pessoas vêm para cá fazer uma visita e eu acho que uma visita não é suficiente para você ver o desempenho, a qualidade, os atributos de um restaurante. Na Europa, uma visita não é suficiente para avaliar um restaurante Michelin. Então, eu acho que o mesmo acontece aqui com os guias. E eu acho que os guias têm que ser absolutamente apolíticos, e eu acho que isso também não acontece nos guias que eu vejo, ou a pessoa que faz o guia tem outros interesses comerciais, ou algumas pessoas são orientadores desses guias. Eu acho que isso não é bom, eu acho que tem que ser totalmente isolado, e tem que ser uma coisa que seja correta e que tenha uma periodicidade maior para poder avaliar melhor. Talvez haja uma certa patotinha, vamos dizer assim, em termos dos quem são os mais elogiados pelos guias, enfim. Eu diria que meio polêmico, eu não confio muito na Mega Sena e não confio muito nos guias. Mas são coisas que os critérios são muito relativos e muito, de certa forma, pouco palpáveis. Ô Daniel, como é que você teve a ideia depois de criar lá o filhote, vamos dizer assim, o Loop? O Loop veio de uma derivação de uma coisa era um hábito que a minha esposa e eu temos, que à noite a gente gosta de comer coisinhas. Então a gente sempre chegava pro chefe e falava, faz uma coisinha pra gente comer. E no fim a coisinha era ótima, eu pedia a segunda coisinha, a terceira coisinha, e quando eu via, tinha comido muito mais do que eu imaginava que ia comer. Acabava bebendo mais também, porque acompanhava os pratos que vinham.
e tinha uma satisfação muito maior, de uma gratificação da refeição, basicamente. E com isso eu vi que era uma tendência no mundo. Então, a culinária japonesa já estava com isso, a árabe com os meses, várias as tapas, e senti que é uma tendência no mundo e vi que na época não tinha absolutamente nada que seguisse esse caminho aqui. E eu acho que acabei acertando, porque hoje basicamente o que funciona aqui em São Paulo são os restaurantes que oferecem várias opções de compartilhar. Então fizemos o Loop para compartilhar. Vocês, na verdade, é um restaurante com um ticket médio maior e um menor, né? Quanto que a pessoa gasta mais ou menos no Cantaloupe e no Loop? Na verdade, não existe isso. Lá, posso dizer que o ticket é quase praticamente o mesmo que o nosso aqui, né? Exatamente por isso. Ninguém consegue parar num prato só. Então, começa a pedir, vai indo e vai bebendo. Mas talvez seja uma ilusão do consumidor que ele vai gastar menos. Sim. Quando olha a carta, acha que talvez não vai comer tanto. Sim. E depois começa e não consegue parar e aí vê que funciona. Mas aí lá também você acabou montando um pouquinho diferente. A carta de vinhos é menor, há um portfólio maior de cervejas, há alguns aspectos diferentes daqui, né? Nós procuramos ter um tripé, que é a renovação de drinks, a renovação de bar, que nós já sentimos que havia uma tendência muito forte para isso, da química do bar. Então o nosso bar lá é um laboratório, boa parte dos ingredientes são feitos com preparo do pessoal, tudo feito na casa. Então a gente tem o nosso bitter, já tivemos a nossa tônica, temos o nosso gin, então a gente vai fazendo várias experiências lá para ver para onde é que evolui. Depois sentia também o crescimento bastante das cervejas artesanais e agora muito mais. Então nós fizemos eu fiz a primeira adega, agora fiz a primeira câmara de cervejas em restaurante. Então nós procuramos também a São Rafael, que tinha expertise para isso, e tendo vidro, você podendo ver os produtos que estão lá. E é uma carta ativa também, igual a carta de bar, não é uma carta estática, dinâmica que fica, nós estamos sempre mudando. Então, tanto bar quanto cervejas, estamos sempre dando opções novas para o cliente, para não enjoar, para ter a ideia dessa experiência de coisas que não se encontram em qualquer lugar. Qual é a diferença dessa câmara de cervejas para a adega de vinhos? Basicamente a temperatura. A nossa trabalha a menos 2 graus. E é uma derivação de uma câmara frigorífica, coisa que a adega não é. E é complemento depois da adega também, nós quisemos fazer uma coisa diferente. Conseguimos que a pessoa que faz para nós, que é um marceneiro, fizesse os suportes também de acrílico, que dá a impressão que os vinhos estão flutuando e não vinhos numa forma estática nem com interferência. Então acho que isso é bastante importante, porque todo mundo que passa pelo corredor acaba olhando para a câmara e para a adega, desculpe, e acaba tendo interesse em pedir vinho, ou passando pela câmara pedindo cerveja, ou passando pelo bar e vendo o laboratório dos meninos lá, os frascos, as infusões, os temperos, tudo isso acho que pesa muito na hora do cliente escolher o que ele vai acompanhar a refeição. Num restaurante da categoria do Cantaloupe, o consumo de vinho eu imagino que seja altíssimo, né? Toda mesa tem uma garrafa de vinho? À noite, praticamente toda mesa tem uma garrafa de vinho. No almoço, um pouco menos. Se fosse o consumo per capita, se fosse medido aqui, seria uma maravilha. Eu diria quase 90% consome vinho. E você avalia que aumentou esse consumo ao longo dos anos, desde a fundação até agora, ou ele permanece mais ou menos o mesmo? O consumo aumentou, mas também funciona como um segmento de restaurantes, aumentou também a concorrência. Então hoje nós temos concorrência de cervejas boas, que muita gente prefere harmonizar a refeição com uma cerveja e não com vinho. E também um pouquinho dos drinks começaram a entrar na gastronomia também. Então hoje muita gente harmoniza alguns drinks com
com gastronomia, principalmente na parte de sobremesas, que tem trabalhado bastante isso daí, que é o drink harmonizando com a sobremesa, da pessoa pedir um drink para acompanhar a sobremesa. A pessoa vem pela comida ou tem gente que vem também pela bebida? Eu diria que no Loop tem gente que vem mais pela bebida, tanto que nós incentivamos um pouquinho isso daí. Então, a ideia do Raw Bar foi exatamente nesse sentido, para que a pessoa pudesse chegar lá e falar, não, hoje eu quero comer queijo, tomar um vinho, hoje eu quero comer Ramon e embutidos, tomar um drink. Então foi pensado mais nisso. Eu acho que aqui no Cantaloupe não, acho que a gastronomia é muito ligada à enologia. Você acha que a gastronomia evoluiu no Brasil? Ou as pessoas estão mais conscientes gastronomicamente, o cliente em si? Eu acho que o consumidor hoje está muito mais preparado do que antigamente. Eu acho que é mais viajado, tem mais opções gastronômicas, tem mais culturas gastronômicas também que não havia aqui. Então eu acho que hoje é muito mais exigente do que era. Produtos, né, também. Você falou aí do Loop, você falou em presunto, que provavelmente quando você abriu o Cantaloupe não existiam as mesmas opções, né? Evoluiu muito nessa parte. E também lá o Raw Bar, que foi uma ideia diferente, nós usarmos uma influência asiática, sem no entanto recorrer a sushi, sashimi. Então nós temos os nossos crudos lá que fazem muito sucesso também. Isso também incentiva o consumo de bebidas, tanto que nós estamos pensando até em ter agora uma carta de saquê diferenciados também para acompanhar o Raw Bar. O que te emocionou mais nesses anos no Cantaloupe? Eu acho que a evolução do ambiente aqui, todo ano nós estamos mexendo, estamos nos aprimorando e, sem dúvida, a qualidade dos clientes que nós temos. Hoje posso dizer que a carteira de clientes daqui é invejável e sei que são pessoas que se realizam plenamente aqui pela fidelização e pelo que elas esperam. Acho que, de certa forma, expectativas serem atendidas. Você teve uma incursão pelo CAA também, né? Você teve uma participação no CAA, enfim. Sim, o CAA foi uma coisa curiosa. Passei um dia, vi uma placa de alugue-se no estacionamento, chão de terra, uma linguiça que atravessava de uma rua para outra. Daí eu olhei e falei, será? E aí chamei o Arthur Casas, que na época ainda trabalhava conosco. E o Arthur, e aí, você acha que tem jeito aqui? Acho que dá para ficar um projeto bom. E aí, conversando a quatro mãos, conseguimos evoluir para o que foi o CAA, que eu acho que foi um projeto único e muito diferenciado, porque trabalhar com restaurante semiaberto, com sistema de toldos e o jardim vertical, que acho que foi precursor de qualquer ambiente de restaurante da atualidade. E foi muito fortuito, tanto foi fortuito que ganhou o Restaurant Design Award nos Estados Unidos. Foi a primeira vez que um projeto fora dos Estados Unidos ganhou isso daí. Tinha mais de 300 inscritos e o projeto do CAA levou. E 6 meses depois ganhou o Wallpaper Design Award também. E acho que é um dos poucos restaurantes do mundo que saem em publicações em 98 países. E para encerrar a nossa entrevista, se você tivesse que comer num restaurante no mundo, qual você escolheria? Um só. Essa é uma pergunta bem capciosa. É para terminar a entrevista, é para pensar. Eu acho que o restaurante ainda não veio. Eu acho que eu continuo com a curiosidade de ver mais coisas para poder avaliar melhor e decidir. Tenho muita vontade para o Japão, tenho viajado bastante, visto bastante coisas novas, então eu acho que cada coisa que eu vejo aprimora um pouquinho o que eu faço aqui. Eu acho que quem vive de restaurante vive de referências. Então eu acho que esse restaurante ainda está para vir, pode ser que seja algum restaurante meu. Obrigado, Daniel. Obrigado a vocês, foi um prazer ter todos conosco aqui.